exclusivamente aqui com a tela, tá? Você vai ficar visualizando somente a tela para você ter visão dos slides aí das informações que eu vou te repassar, tá? Porque senão ia ficar cortando aqui um pouco. Então, na aula de hoje a gente vai ficar exclusivamente com essa tela, tá bom? Para início de conversa, você precisa entender que o treinamento e desenvolvimento você precisa incorporar essa informação, tá bom? O treinamento e desenvolvimento ele não é uma ferramenta para você somente fazer de qualquer jeito. O treinamento e desenvolvimento ele é uma ferramenta estratégica, então ele tem um objetivo na sua aplicação. Então, quando você aplica um treinamento com o objetivo de desenvolver pessoas, isso tem que ter embasamentos, tem que ter estratégia, tem que ter indicadores, tem que ter números que embasem aquela sua decisão de escolher determinado tema para desenvolver uma equipe, desenvolver uma organização, os envolvidos de uma organização, tá bom? Então, antes de criar um treinamento, não cria um treinamento porque você acha que é preciso criar um treinamento, tá bom? Quando a gente toma decisões de criar um treinamento, a gente toma em relação a após reuniões com os líderes, reuniões com os supervisores, reuniões com a diretoria, onde a gente faz um levantamento das necessidades, certo? Algo que a gente vai conversar mais à frente de como você pode fazer esses levantamentos, tá bom? Mas primeiro de tudo que você precisa entender é isso. Ao identificar a oportunidade de, ou ganhar a oportunidade de ser um profissional envolvido no treinamento e desenvolvimento de pessoas, você tem que focar realmente nos resultados. Em qual resultado aquela transformação vai proporcionar para a equipe, vai proporcionar para as pessoas envolvidas e principalmente quais são os resultados que o treinamento, o investimento vai retornar para a organização, que é isso que realmente importa. Qual é o retorno daquele investimento naquelas pessoas para a organização? É isso que realmente vai importar no final, além do desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento das pessoas, elas vão se desenvolver, vão adquirir conhecimento, mas um que você precisa ter para tomar decisões, para ser apoiado, é mostrar as transformações que vão ocorrer para a organização, tá bom? Então, para entender, a gente vai conversar aqui sobre os tipos de mudanças que acontecem no comportamento depois de um treinamento, tá bom? Primeiro é a transmissão de informações. Você aumenta o conhecimento das pessoas. Então isso é muito importante porque as pessoas elas precisam adquirir novos conhecimentos, tá? Então quando você propõe adquirir, propõe transmitir conhecimento, propõe trazer pessoas para transformar outras pessoas, isso agrega conhecimento. Então é isso que é muito importante para as pessoas, porque quando elas vão adquirindo conhecimento, isso reflete no processo produtivo, isso reflete no processo organizacional. E só quem ganha, todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo tendem a ganhar, porque quando alguém adquire um conhecimento adicional, adquire um novo conhecimento, a vontade dela é aplicar tudo aquilo. Então, quando ela começa a aplicar, novos processos vão surgindo, a qualidade vai aumentando. Então, todos os envolvidos eles têm a sua participação de ganhos nessa mudança desse pessoal, tá? Então, isso que eu falo, treinamento e desenvolvimento deve ser uma cultura da sua gestão, tá? Você tem que ter a posição de treinar e desenvolver pessoas como cultura. Tá? Porque quando você pega uma equipe, você tá com ela no ponto A, se você quer ir para o ponto B, essas pessoas precisam de mudança, elas precisam desenvolver alguns aspectos, elas precisam adquirir novos conhecimentos para que elas possam entregar o que você deseja, o que a organização espera de todos os envolvidos, tá bom? Outro ponto importante é o desenvolvimento das habilidades. Quando você aplica o treinamento, você desenvolve as habilidades e as destrezas das pessoas envolvidas. Então, é aquilo que eu falei, a execução da operação, a forma que eles vão manusear as ferramentas que você proporciona para esse pessoal vai fazer de extrema importância, porque pode ser que eles tenham ferramentas à disposição,
só que eles não têm o conhecimento e a habilidade para manusear, para utilizar determinadas ferramentas. E quando você começa a treinar esse pessoal, você tem esse resultado diferente. É muito uma questão de delegar. Então, quando você ensina, você começa a delegar para as pessoas, porque elas possuem aquele conhecimento. Então, você tira um pouco do peso das suas atividades que estão te sobrecarregando e você fica somente com o estratégico, com o necessário, com a tomada de decisão, com a parte estratégica. A parte operacional, você tira de você e leva para entrega para outras pessoas, porque elas já possuem a habilidade necessária para isso. Certo? Então, você não deve ser um gestor que você toma todas as atividades para você. Você tem que delegar as atividades. Você não precisa achar que tem que tomar todas as atividades para ser útil. Tá? Um bom treinador, ele distribui as atividades. Tá? Ele distribui as atividades e ele não fica sobrecarregado. Ele direciona as atividades para que ele possa ser mais estratégico. Tá? Então, quando você pega muitas atividades para você, você deixa de ser estratégico e se torna uma parte operacional do negócio, do processo da equipe. Tá? Então começa a ser mais estratégico, não tenha medo. Começa a delegar e faz somente o que a parte necessária para você começar a ser um gestor de mudanças. Tá? Então fica focado em ser um gestor de mudanças, na observação, na análise e na estruturação de melhorias. Outro ponto importante é o desenvolvimento de atitudes. Pessoas elas precisam ter algumas características e comportamentos desenvolvidos. Tá? Então o treinamento ele vai ajudar nessa mudança. Tá? Então a pessoa vai mudar de estado. Ela vai ver que o que ela faz não é somente algo que não tenha importância para a organização, para a equipe, por exemplo. Ela vai começar a visualizar que a atividade que ela faz, qual é o impacto disso para o cliente, qual é o impacto disso para a próxima pessoa que está lá no processo produtivo. Então, o desenvolvimento ela não necessariamente precisa ser um desenvolvimento para desenvolver a parte de conhecimento, de teoria, tá? Pode ser um treinamento estratégico, um treinamento de atividade diária, treinamento para ela ver como é o processo dentro da organização. Porque muitas pessoas, muitos colaboradores não têm essa visão de que qual é o próximo passo do processo. Ela faz uma atividade, ela mesma não valoriza aquilo que ela faz. Então, um treinamento, ela tem como objetivo também mostrar quão o trabalho das pessoas são valorizados, porque existe um motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. E muitas pessoas elas não têm essa sensibilidade e eles não têm um gestor que faça isso por eles. Tá? Então, esse treinamento aqui você mesmo pode fazer, você gestor, tá? Tiver o conhecimento dos processos da empresa bem estruturados, bem desenhados, você mesmo pode fazer. Então é um custo zero para a organização. Você não vai ter que solicitar nenhum investimento do setor financeiro, nenhuma autorização, porque você mesmo pode lecionar, pode dar esse treinamento para esse pessoal, tá? E o outro ponto é desenvolvimento de conceitos, tá? Então, quando eu treino pessoas, eu consigo desenvolver a elas, consigo desenvolver dessas pessoas ideias onde elas possam ser parte integrantes do processo de melhoria. Então, quando eu começo a envolver, porque assim, ó, se eu pegar uma equipe hoje, elas vão estar moldadas no dia a dia, tá? Elas vão estar moldadas dentro de uma rotina que elas já foram estabelecidas para isso. Então, a visão delas estão prejudicadas em relação a melhorias, em relação a mudanças, tá? Então, você pode ser um gestor que envolve as pessoas. Tá? Então, você vai envolver as pessoas para que elas sejam parte integrante de um processo de melhoria contínua. Então, se eles têm uma ideia de melhoria, uma solução para alguma sugestão, começa a coletar essas informações. Mesmo que algumas informações não sejam válidas, outras não sejam bem interessantes, mas vai vir informações
que você vai encaixar dentro de um Olá, projeto. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Você vai site. encaixar dentro de um projeto. Vai vir informações que você vai agregar, que você vai criar, que você vai implantar, tá? Porque as pessoas elas veem muito bem, elas estão ali todos os dias. Então tem coisas que elas estão vendo que infelizmente você não consegue ver, que a sua rotina ela está comprometida com outras atividades, tá certo? Então essa parte é muito importante, tá bom? Vamos aqui para o próximo passo. Tá? O próximo passo é as etapas do processo de treinamento, certo? Quando a gente fala de etapas, a gente está falando o seguinte, de qual o passo a passo, tá? De qual o passo a passo para você realizar um processo de treinamento. Então, o intuito desse curso é te transformar em um gestor, tá? Então, o gestor ele é totalmente responsável por essa parte de treinamento e desenvolvimento, tá bom? Tem empresas que têm esse setor exclusivo, mas ele tem um gestor. Você pode ser um gestor que fica responsável por essa parte também. Ou você pode ser um gestor que vai criar a cultura de treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. Porque tem muitas empresas que elas não visualizaram a necessidade de ter esse setor, de ter essa cultura implantada. Então você precisa mostrar, tá? Não tenha medo, tá? Dentro do que a gente vai conversar muito nesse curso, você vai ver muito que você vai precisar mostrar as necessidades. Você vai precisar implantar muitas coisas, porque a maioria das empresas elas não tem essa atenção para isso, tá? Então, se essas empresas ainda não possuem esse processo, monta um plano e implanta, tá? Mostra aquilo que a gente já conversou, tá? Mostra os benefícios, mostra o retorno e mostra qual é o diferencial que vai ter quando a empresa tiver essa cultura de treinar e desenvolver pessoas, tá? O primeiro ponto é o levantamento de necessidades. Então é aquilo que que eu conversei, que eu falei contigo bem no início, tá? Você não vai criar um treinamento porque você acha que é necessário, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava supervisionando uma equipe, isso foi ano passado, tá? Eu cheguei na empresa e observei, analisei os dados, analisei as vendas, analisei o comportamento, analisei as características. E o primeiro treinamento que eu criei foi o seguinte: como gerenciar a carteira de clientes. Então, eu criei um treinamento para ensinar os vendedores a gerenciar a carteira de clientes. Por quê? Porque eu via que eles não tinham nenhum controle sobre os clientes. Tá? Muitas das vezes eu recebia ligação de reclamação de clientes dizendo que o vendedor não visitou mais, simplesmente esqueceu. Porque o vendedor não tinha gestão, não gerenciava os clientes. Ele ia no que ele lembrava no dia. Tá? Então eu vi que as vendas elas não tinham uma constância, elas não eram constantes. Eu vi as reclamações, então eu juntei os dados e criei esse primeiro treinamento, tá? Gestão da carteira de clientes, que foi essencial para que os vendedores pudessem gerenciar melhor os clientes deles e diminuísse o nível de insatisfação, tá? Porque muitos clientes, alguns clientes ligavam, outros clientes buscavam outros fornecedores.
outros fornecedores que eram nossos concorrentes, tá bom? Outro ponto é o desenho do treinamento, tá? Então você tem que desenhar se vai ser um único treinamento em um único dia, se vão ser vários treinamentos na semana, qual vai ser o formato, tá? Vai ser reuniões, vão ser videoaulas, tá? Vai ser algo mais formal, vai ser algo mais informal, vai ser na empresa, vai ser fora da empresa. Eu vou contratar alguém, eu vou contratar algum palestrante, algum consultor, tá? Outro ponto é a aplicação do programa de treinamento, tá? Como vai ser aplicado. E outro ponto é a avaliação dos resultados. Então não é só criar, ensinar e acabou, tá? Então eu vejo a necessidade, eu crio o programa, eu aplico o programa e eu avalio os resultados. Então eu tinha um problema inicial, tá? Você tem um problema inicial. Meus vendedores, eles não gerenciavam a carteira de clientes. Ok. Criei o treinamento, gestão da carteira de clientes. Desenhei o formato, 3 reuniões na semana para treinamento. Teoria e prática, tá? Além de entrega de planilhas e PDFs. Outro ponto foi a aplicação. Apliquei isso tudo. E depois eu avaliei. Como eu avaliei? Eu peguei os dados iniciais que eu tinha de reclamação de clientes em relação a falta de contato e de acompanhamento. E depois do treinamento, durante o período pré-estabelecido, eu comecei a analisar e comparar o antes e o depois, para saber se houve um aumento nos resultados, se houve um aumento da positivo após o treinamento que foi aplicado. Tá? Então, esse é o passo a passo que você tem que seguir. Tá bom? Você tem que analisar os dados bem como sendo amparado pelos números, pelos dados, tá? Nunca somente por achismo, tá? Mas sim números. Porque dentro de um negócio a gente sempre tem que ser amparado por números, tá? Os números é que vão dizer que se tá bom, se não tá, se tem que mudar, se não tem que mudar, tá certo? Outro ponto é o processo de mensagem, não sei nem o que estava na minha cabeça agora. O processo de treinamento, tá? Então, as necessidades a satisfazer, então a satisfazer o diagnóstico da situação, tá? Então são as competências, os problemas pessoais. Então isso são as necessidades a satisfazer. O desenho do treinamento é a decisão contra a estratégia. Então, quem treinar, como treinar, em que. Então essa parte aqui ela é muito importante, tá? Então, porque primeiro ponto, diagnóstico da situação. Então, quais os objetivos da empresa? Tá? Qual é a missão, visão e valores que eu tenho que alinhar isso ao meu plano, tá? E quais são os problemas? Quais são os problemas do pessoal? O outro ponto é o desenho do treinamento. Então, quem eu vou treinar? Tá? Então, esse slide aqui você pode muito bem pegar ele e servir como uma base para a tua criação do treinamento, tá? Então, quem você vai treinar, como você vai treinar, aquilo que eu já falei, né? Onde treinar, quando treinar. É um plano, isso é um plano, tá? Um plano de ação. Outro ponto é a implementação. Então, a condução e aplicação do treinamento, tá? E o outro ponto é a avaliação. É o que eu falei no slide anterior, só que desmembrado, tá bom? Então, tudo que eu falei aqui, se você observar, tá aqui, ó, só que desmembrado, por etapas, tá? Então, os passos do levantamento de necessidades, tá? A primeira análise organizacional, o diagnóstico da organização. Qual é a missão e visão e valores dessa empresa? Então, você deve alinhar a missão e visão e valores aos objetivos estratégicos. Tá? Então, você pega a missão e visão e valores e alinha com o treinamento para saber se estrategicamente isso tem a ver com a cultura da empresa, com o todo da empresa. Tá? Outro ponto é a análise de recursos humanos. Porque os recursos humanos eles têm os dados de quais os comportamentos e atitudes das pessoas que estão envolvidas, qual é o perfil delas. Tá? Porque não adianta tu fazer um treinamento para um pessoal que
Para uma equipe que só terminou, tem um ensino médio completo, tem um fundamental completo. Aí tu vai trazer um conteúdo muito específico, muito avançado. Então não vai dar, tá? Não vai bater. A linguagem que tu vai utilizar não vai bater com o nível intelectual dos envolvidos. Tá certo? Então você tem que alinhar isso. Então você tem que saber quem são os envolvidos, tem que saber qual é o grau de escolaridade desse pessoal, para saber qual é a linguagem, qual é o conteúdo, qual é a transformação que você vai proporcionar para eles e qual a forma que melhor eles irão absorver as informações. Tá bom? Outro ponto é a análise de cargos, outro ponto é a análise do treinamento, tá bom? Mas você precisa analisar as pessoas que estarão envolvidas nesse processo, tá bom? A gente vai começar aqui, acho que eu vou... Não, vamos continuar, já a gente corta para não ficar muito grande, tá bom? Não sei nem quanto tempo tá essa aula já. Eu não gosto de deixar as aulas muito grandes porque eu tenho receio de ficar um pouco cansativo para você, tá? Mas qualquer coisa você me informa, tá certo? Que a gente me dá um feedback se você gosta de aulas mais longas, aulas mais curtas, que tenha continuação, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, tá? Aí a gente começa numa próxima aula para não ficar tão longo, tá bom? Então, E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!